Olá, tudo bem? Aqui é o Diogo do canal Flamenguista do Norte e hoje a gente vai tocar num tema bem polêmico que é um vídeo que viralizou do Carlos Cereto, que é quem tem mais tem 8, fazendo uma alusão aos títulos do Palmeiras conquistados nesse século, né, no via tapetão, vamos colocar assim, devido a um acordo de conveniência da CBF com o Palmeiras e outros clubes. E eu vou explicar um pouco dessa história, por que o Palmeiras não é o maior campeão brasileiro e o maior campeão brasileiro é sim o Flamengo, um pouco de história. E nesse caso aí, por mais que seja flamenguista, sem clubismo, eu aceito quem pensa diferente, mas com argumentos, deixa aqui seus comentários. Mas antes de a gente começar esse vídeo, eu peço aqui a sua ajuda para se inscrever no canal. Não vai te custar absolutamente nada, muito pelo contrário, vai ajudar o crescimento do canal. E esse irmão rubro-negro que vos fala, é só apertar no botão aí, inscreva-se, tá? E ao se inscrever, não deixe de ativar as notificações para que você possa receber os próximos vídeos, deixar o like para que o YouTube entenda esse vídeo como um conteúdo relevante e possa entregar ainda muito mais rubro-negros. E claro, compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de WhatsApp. Voltando ao tema do vídeo, o Carlos Cereto recentemente viralizou um vídeo onde ele diz quem tem mais tem 8 e esse 8 é o Flamengo. Não deixe de se enganar por falsas mentiras, é uma redundância, por mentiras que ditas 20 vezes acabam se tornando uma verdade. Não deixe que isso aconteça. Na verdade se refere à validação dos títulos do Palmeiras na década de 50, 60, 70, não do Palmeiras de 50, mas de vários clubes outros, mas no principal atingiu o Palmeiras, que foi, vamos dizer assim, agraciado com reconhecimento como campeonato brasileiro de alguns títulos que ganhou na década de 60 e 70. E aí eu vou explicar um pouco, entrar na história, explicar por que eu concordo nesse caso com Carlos Cereto, pelo menos em parte, e também acho que o Palmeiras não é o maior campeão nacional, muito em virtude disso. Bom, vamos lá, gente. Durante a década de 50, década de 60, 70, ou início da década de 70, final da década de 60, não existia o que chamamos hoje de campeonato brasileiro, tá? Não existia isso. Existiam alguns torneios regionais alguns torneios regionais e até realmente estaduais que tinham uma importância equivalente, mas a gente não pode chamar de campeonato brasileiro. Quando eu me refiro a torneios regionais, me refiro a Rio São Paulo, e aí outros torneios que vão dando outros nomes, como Taça Brasil, como Robertão. Mas o que eram esses campeonatos? Eles eram campeonatos ali pegando o time campeão do estado de São Paulo, campeão do estado do Rio, ou um time que estava fazendo mais excursão com o Botafogo, e juntava ali um grupo de bolinha, 6, 7 times, cada um jogava 2, 3 vezes no máximo, fazia uma final e determinava o campeão. E isso não era campeonato brasileiro. Depois veio ter Robertão, que teve um desenho mais robusto, né? Por isso eu posso até aceitar a discussão do Robertão, que convidou já clubes ali fora do eixo Rio-São Paulo, como Minas, né, como Rio Grande do Sul, mas ainda assim não envolviam clubes do Paraná, clubes do Nordeste deram exceção, se bem que teve o Bahia no final da década de 50, mas como disse, era exceção, e ali formava um campeonato mais robusto, mas ainda assim, gente, não era campeonato brasileiro, tá? Chama de Robertão, mas não era campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro, oficialmente, como nós conhecemos, ele veio ser disputado a partir de 1971. E até 2010 ou 2011, 2012, alguma coisa assim, era assim que nós conhecíamos. Todos os campeões brasileiros eram conhecidos a partir de 71, se contava os campeões brasileiros. Por exemplo, o Atlético foi o primeiro campeão brasileiro e o Flamengo era considerado campeão brasileiro no ano de 80, 82, 83, 87, 92, 2009 e depois 2019, 2020, que foi o Octa, né? Diogo, e a Copa União? É uma outra discussão. Mas ali não se reconhecia esses títulos antes do Campeonato Brasileiro. Se reconhecia como campeonatos embrionários que levaram ao Campeonato Brasileiro. Não dá para dizer que um campeonato embrionário de uma Copa do Mundo, por exemplo, um campeonato ali que reuniu várias seleções, seja uma Copa do Mundo, só porque aquilo ali idealizou uma Copa do Mundo. Não pode se dizer isso.
E da mesma maneira vale para esses campeonatos. Eu acho justo você reconhecer Santos, Palmeiras como campeões da Taça Brasil, ou campeões principalmente. Taça Brasil, ela meio que idealizou a Copa Brasil, não tem nada a ver com o que a gente vê hoje no Campeonato Brasileiro. O Robertão já era ali um perfil um pouquinho mais parecido, mas ainda tinha muitas nuances que o diferenciavam, mas era ali o percussor, o embrião do Campeonato Brasileiro. Mas não dá para dizer que era Campeonato Brasileiro. Você pode dizer que o Palmeiras foi campeão do Robertão, certo? E aí o que acontece? Em 2011, não me lembro o ano exato, mas ali em 2010, 2011, a CBF, com medo de ter uma dissidência dos clubes ali, tentando criar uma liga e enfraquecer, ela conseguiu chamar alguns presidentes de clubes que foram campeões nessas décadas, onde não tinha Campeonato Brasileiro, e ela ofertou, essa é a verdade, ela usou isso num balcão de barganha, de negociação, e ela ofertou esses títulos, mandou um fax, mas tipo assumindo o compromisso, olha, eu vou te garantir esses títulos aqui, eu vou te dar de presente esses títulos, mas você vai jogar e votar do meu lado. Então isso aí foi nada mais do que uma construção política e nada a ver tem realmente mérito ou alguma conexão com o que aconteceu na história, porque, de novo, o fato de você ter um torneio embrionário de algum outro não o transforma naquele outro torneio, simples tal qual. E a gente tem vários exemplos disso. Por isso que, para quem realmente conta e não é clubista, você conta a partir de 71. E por isso que o Flamengo é octa. E por isso que o Carlos Cereto, fazendo um registro devidamente histórico, diz que uma mentira contada várias vezes pode se transformar numa verdade, porque o Palmeiras não tem 11 títulos do Campeonato Brasileiro. Goste ou não, não tem, porque o Campeonato Brasileiro começou a ser contado em 1971 e você não pode alterar uma regra do jogo depois que esse jogo já começou, não é verdade? E não é um título por fax que vai dar ao Palmeiras, vai mudar a história do que realmente aconteceu. Nem um, nem dois, nem três. Não é o fax da CBF que vai mudar isso. Embora aquilo, como eu já disse, teve um fim político. E, referente ao Flamengo, 87 da mesma maneira, você não pode mudar a regra do jogo depois que o jogo já começou. 87, para que você saiba, a CBF ela se pronunciou como incapaz de fazer o Campeonato Brasileiro, onde os clubes assumiram, fizeram um acordo, o Clube dos 13, junto com o apoio da Globo e entre outros patrocinadores como a Coca-Cola, fizeram o Campeonato Brasileiro com os clubes mais importantes do país, vale dizer, os 12 grandes, né? E, de um outro lado, depois a CBF, vendo todo aquele sucesso da Copa União, ficou ali vendo o quanto de dinheiro ela perdeu e quis voltar ali nos 45 do segundo tempo. Ela fez o campeonato da segunda divisão e quis unir o campeonato da segunda divisão, que era chamado módulo amarelo, com o módulo verde, que foi que os clubes do 13 criaram, que era a Copa União, e falou, olha, o campeão do teu grupo aqui vai jogar com o campeão do meu grupo, que é o grupo amarelo, a segunda divisão. Era uma maneira que ela tinha de voltar ao Campeonato Brasileiro para o seu guarda-chuva, para a sua aba, né? Para a sua responsabilidade, já que, evidentemente, ela estava perdendo uma mina de ouro, que era o Campeonato Brasileiro. Aquela Copa União seria a percussora do que conhecemos hoje como liga, seria a primeira liga realmente de futebol em um país relevante do futebol, inclusive seria anterior à Premier League, que hoje é considerada o maior campeonato de futebol do mundo ali na Inglaterra, e essa seria a primeira liga de futebol de um país realmente impactante no contexto do futebol mundial. Mas no meio do caminho a CBF, como eu disse, quis mudar tudo isso daí e no gesto de traição, o Eurico Miranda foi lá e assinou como representante do Clube dos 13, quando na verdade ele não tinha essa orientação por parte dos próprios clubes do 13, dos clubes dos 13, deu toda uma confusão. O Flamengo foi reconhecido ali pela Globo, por quem cobria, por todo, vamos dizer assim, por todo o público, por toda a sociedade como o verdadeiro campeão brasileiro, e o resto é história. O Flamengo ganhou aquele título no campo. E da mesma maneira que eu falei para o Palmeiras que não se muda algo depois que o jogo já começou, você não muda a regra, da mesma maneira para a Copa União eu considero o Flamengo campeão brasileiro de 87, porque você não muda a regra depois que o jogo começou.
E não dá para dizer que no campeonato não disputaram Flamengo, Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Vasco, Fluminense, Botafogo, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter e Grêmio, entre tantos outros. O campeão vai ser aquele que disputou a final entre Sport e Guarani, ao invés de Flamengo e Internacional. Dá para perceber bem qual era a primeira divisão, certo? Por isso o Flamengo é octa e por isso o Carlos Ceredo está certo no seu comentário. Quem tem mais tem 8 e quem tem 8 é o Flamengo. Tá bom? Bom, quero saber seus comentários aqui. Não esqueça de opinar e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp com seus amigos rubro-negro e com quem também não é rubro-negro, para que saibam realmente a verdadeira história e quem é o maior campeão brasileiro. É o Flamengo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.